livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Amém? Pode sentar com a tua Bíblia aberta, que nós vamos discorrer esse texto. Louvado seja Deus. Amados, o profeta Ezequiel foi um homem de Deus que viveu alguns dilemas e algumas dificuldades. A gente tem mania de falar sobre lutas e dificuldades, né? De coisas tão pequenas. Por que eu falo que são coisas tão pequenas? Porque é o parâmetro que a gente tem. A gente não tem um parâmetro de luta e de dificuldade tão próximo na convivência, assim como eles tiveram ali no Antigo Testamento, ou até no Novo Testamento e no início da história da igreja. A gente, às vezes, reclama de barriga cheia, né? O profeta Ezequiel, ele foi chamado pelo Senhor como um profeta de verdade. Não é esses profetas aí que revelam Pix, que revelam CPF. Não é profeta que decreta. O profeta, ele não decreta, irmão. O profeta, ele recebe a palavra do Senhor, libera aquilo que o Senhor falou para ele, amém? A gente mudou muito o conceito de profecia. A gente colocou profecia como palavras de afirmação. Não é isso. Eu declaro, eu decreto, eu quero, eu não aceito. Isso não é profecia. Na sua oração você pode falar o que você quiser. Já teve um louco que falou para Deus que não ia mais servi-lo? Conhece alguém assim? Eu conheço. Doido. Hoje é um pastorzinho por aí. Não é assim que funciona com a profecia. Por exemplo, Elias, ele chega e fala assim: Acabe, olha só, conforme a minha palavra eu te digo, não choverá e nem orvalho cairá do céu. Aí eu te pergunto, por que Elias falou isso? Porque ele recebeu essa direção. Quando ele vai orar para clamar para que fogo do céu caia, isso, 1 Reis 17 e 1 Reis 18. Ele ora falando: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Ele recebeu a direção para profetizar que não ia cair água do céu, ou seja, não ia chover, até que ele mesmo falasse. O profeta Ezequiel era um profeta desse nível, desse calibre. Só que ele estava num contexto até pior do que o contexto de Elias. O profeta Ezequiel, ele estava em cativeiro. Ele recebe o seu chamado nas margens do rio Quebar. Ali, ele é comissionado pelo Senhor em meio ao puro caos, em meio a tudo dando errado demais. O profeta é chamado pelo Senhor e profetiza. Quando você tiver oportunidade, se você estiver seguindo o nosso plano de leitura, que é uma bênção, amém? Se você estiver lendo a Bíblia toda, ou não estiver seguindo o plano, que também os membros não são obrigados, né? Se você estiver seguindo ali, você vai chegar em algum momento em Ezequiel e você vai ver que é um contexto, além de ser muito difícil, são profecias muito duras, né, Márcio? Márcio, que gosta muito do Antigo Testamento, ele faz alguns paralelos ali, irmãos. São profecias doídas. São profecias, sabe, ato profético? De jogar óleo, azeite. Eles não jogam mais azeite, né? Azeite está muito caro, né? Mas eles jogavam, né, azeite na bandeira do Brasil, azeite um no outro, assim. Aí chamam isso de ato profético. O ato profético é fazer o que Ezequiel fez. Ele comia
excrementos. Sabe o que é, né? Ato profético é fazer o que Oséias fez. Olha só, Oséias, vai. Você está vendo o que esse povo faz comigo? Esse povo me trai. Isso é na versão Vitor e atualizada, amém? Ó, esse povo me trai. Tu vai sentir na pele o que esse povo faz comigo. Vai, pega uma mulher adúltera. O que é isso? Uma prostituta. Casa com ela. Olha o ato profético. Isso daí que tem por aí não é ato profético, não. Mas voltando a Ezequiel, ele foi chamado pelo Senhor como profeta em meio a esse caos. E aqui no capítulo 37, uma passagem muito mais do que conhecida, pregada, repregada, lida e relida, tema de congresso, ressurreição do Vale dos Ossos Secos, restauração, aquela coisa toda. Ele é chamado pelo Senhor, aqui nesse momento, a mão do Senhor vai até ele e faz ele sair pelo Espírito do Senhor, e ele é levado através de uma visão e é colocado no meio de um vale que estava cheio de ossos. E a gente vai falar aqui sobre as 6 visões de Ezequiel dentro da visão do vale de ossos secos. A primeira visão de Ezequiel é a visão de longe. O texto vai dizer, versículo 1, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel, ele não estava ainda muito próximo. Ezequiel, a meia distância, digamos assim, um pouco mais distante, ele olha para o vale, ele entende que aquela situação, aquele contexto, aquela geografia é um vale e que ele está cheio de ossos, e ponto. Essa é a avaliação que Ezequiel tem quando ele está longe. A visão de longe não nos dá detalhes. A visão de longe não nos faz perceber a gravidade da situação. Em muitos momentos, a gente já criticou a nossa mãe ou nosso pai. Aqui vai começar a doer em mim, né? Algumas atitudes, algumas ações. Você quer ver uma coisa que o filho ouve muito? Apaga a luz, porque eu não sou dona da light. Aí hoje fica eu lá atrás, caçando luz para apagar, ventilador para desligar. Porque quando eu estava de longe, não é longe no sentido geográfico ali, mas é longe da responsabilidade. Quando eu estou longe da responsabilidade, não me dói. Mas aí entra a segunda visão do profeta, versículo 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. A primeira visão é uma visão de longe, onde ele não sente a situação de fato. Mas quando o Senhor faz ele andar, faz ele caminhar em volta da situação problemática, faz ele caminhar em meio ao caos, ele consegue ver de perto. Se a primeira visão ele está longe, na segunda é uma visão de perto. De perto ele vê que não estava apenas cheio. De perto ele vê que são muito numerosos. Tem uma diferença na força da expressão. Cheio é, aquilo ali está cheio. Quando tu assiste um jogo de futebol que tu vê o Maracanã cheio, pela televisão tu vê, rapaz, está cheio. Mas quando tu vai lá, nossa, não dá para contar. Quando tu vai sair do estádio, aquela muvuca, gente suada, cerveja para tudo que é lado, palavrão virou oi, tchau, bom dia, boa tarde. É uma coisa de louco, você está vivendo aquela situação. Na TV você está longe, no estádio você está perto. A segunda visão do profeta é a visão de perto. E ele vê que a situação não é como ele achava que estava. E ele vê que a situação não é como ele esperava que estivesse. Não estava só cheio de osso. Os ossos estavam sequíssimos. Todos nós aqui tivemos dificuldades no contexto de igreja que nós passamos. Quando a gente olha de longe e fala, a situação está complicada, mas a gente que passou lá pode olhar e dizer, aquela situação era caótica.
Eu vi de longe, em algum momento, só que eu também presenciei. Eu sei a dor que é. Todo problema que a gente passou foi não só uma permissão, mas um decreto da parte de Deus, para que a gente visse como dói. Seja a perda de um ente querido, seja algum familiar doente, seja um momento em que a gente faliu, seja uma turbulência no casamento, foi o próprio Senhor nos mostrando que de longe a gente tem uma visão completamente errada. De longe a gente só cruza o braço e fala: nossa, que situação complicada. Às vezes fala até besteira, mas quando a gente passa, só a gente sabe a dor que é. Só quem passa por uma crise familiar sabe a dor que é. Não adianta ter só uma visão de longe e ver que está muito cheio. Tem que ver que são muito numerosos. Não adianta ter só uma visão de longe, está cheio de osso. Tem que ter uma visão de perto, está sequíssimo. Quem tem a visão de perto, sente a dor. Quem tem a visão de perto, tem a empatia. E era o que estava acontecendo com Ezequiel. Eu posso imaginar Ezequiel passeando ali, falando: meu Senhor, o que é isso tudo? Irmão, a gente sempre fala dessa passagem, né? A passagem do Vale dos Ossos Secos, como aquela coisa meio barroca, meio romântica, bonitinha demais. Irmão, osso seco é morte. Osso é morte. Depois de 3 anos, todos aqueles que não têm jazigo, eles abrem o caixão, a sepultura, vê se tiver no osso, descarta. Osso é descartável, osso não presta para nada. Sequíssimo, então, o bota-mão quebra. Acabou, é morte, é desolação. O Ezequiel devia estar desesperado. O que é isso? É morte, é desesperador. Só que Ezequiel, primeiro, ele está longe, ele tem a visão de longe, depois ele tem a visão de perto, depois ele tem a sua visão em Deus, depois ele está com os olhos fitos em Deus. O 3 vai dizer: e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Senhor, eu não sei. O Senhor sabe. Isso era dúvida? Será que Ezequiel não cria? É por isso que a fé, ela não decreta. A fé, ela confia. A fé não é um decreto que você dá sobre as coisas acontecerem. A fé é confiança que, se Ele quiser, vai continuar morto, mas que Ele tem poder para ressuscitar, Ele tem. Que Ele tem poder para restaurar, Ele tem. Que Ele tem poder para transformar todo caos em alegria, Ele tem. Mas, Senhor Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. A visão antes estava longe, depois o Espírito fez ele olhar e viver de perto. Só que depois ele olhou em Deus. O Senhor pergunta para ele: o que vai acontecer, Ezequiel? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Queridos, eu não sei do que vai ser a situação da igreja. Eu não sei o que vai ser a situação da nossa nação. Agora vamos mais próximo. Eu não sei qual vai ser a situação da tua casa. Eu não sei qual vai ser a situação da tua família. Mas eu e você cremos num Deus que sabe. Ele sabe. Essa resposta de Ezequiel mostra, testemunha a limitação que ele tinha. E ele não tinha vergonha de ser limitado. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Eu só posso ver o que está acontecendo. Eu não posso decretar. Eu não sei, o Senhor sabe. Ele não cria que algo melhor aconteceria, mas ele cria em Deus. E isso é o suficiente. Você lembra de Moisés lá no deserto? Se a tua presença não for conosco, não iremos. Se o Senhor não estiver conosco, não adianta. Amados, uma vez um homem disse
que é melhor viver em uma masmorra com Deus do que com o diabo nos palácios. É muito melhor estar com Deus no pou, na casa de um quarto, no alto do morro, com um bandido passando, do que estar nas grandes mansões, vendendo a alma ao diabo e não tendo um pingo de alegria. Eu não estou louvando a pobreza, amém? Eu não estou fazendo coro que a gente tem que ser pobre. Já falamos sobre isso nas pregações sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Estou dizendo que, independente do contexto, eu não sei de nada, quem sabe é Ele. Você não sabe de absolutamente nada, quem sabe é Ele, apenas se Ele te revelar. A primeira visão é uma visão de perto. A segunda visão é uma visão de longe. A terceira visão é uma visão em Deus. Depois ele tem a própria visão de Deus. Se no versículo 3 ele não sabe, no 4 ele passa a saber o que ia acontecer. Então me disse o Senhor falando com ele: profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A nossa visão sobre o que acontece ao nosso redor começa a mudar no processo de restauração, quando nós passamos a olhar com a ótica e a perspectiva da palavra de Deus. Quando a gente passa a ler a Bíblia, quando a gente está no mundo, a gente fica esperando que o mundo melhore. E quando o mundo não melhora, Mateus, a gente vai ficando triste. Quando o mundo não melhora, Alexandre, a gente vai ficando chateado. Quando o mundo vai indo de mal a pior, irmão Alessandra, a gente vai ficando desesperado. Quando a gente vê a economia da nossa nação, Ana, a gente vai indo, sabe, se esvaindo e vai indo, o que vai acontecer? O que vai ser do dia de amanhã? Porque a gente está com a visão de longe. A gente está no desespero, mas quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai se chegando a Deus, a nossa visão vai mudando. A gente passa a ler a Bíblia e a gente vê que é profético que as coisas vão ficando pior. A gente vê que é profético a enganação aumentar, a apostasia aumentar. A gente passa a não ter mais aquela visão da tristeza, a visão do desespero. A gente olha para a palavra de Deus e fala: Maranata, 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 ora bem, Senhor Jesus. Tudo isso é bíblico, tudo isso é profético, porque a nossa visão muda. A nossa visão era de longe, a gente foi se aproximando, a gente olhou para Ele, agora a gente tem a visão dEle, a visão da palavra que Ele deixou. Olha como a Bíblia é importante, amado. Qual foi a profecia de Ezequiel? Como é que ela começa? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não existe intervenção do Espírito sem a palavra. Não existe transformação sem a palavra. Não existe restauração sem a palavra. Não existe igreja sem a palavra. Não existe manifestação do Espírito no nosso meio sem a palavra. Não existe resgate sem a palavra. Nada, nada, nada existe sem a palavra. É tudo pela palavra, é tudo para a palavra, é tudo por ela, irmãos. A palavra é soberana. Foi por isso que os católicos romanos ganharam território. Fizeram massacres e massacres. Por quê? Primeiro o Papa, segundo a tradição, depois a palavra. Na aliança cristã, em toda igreja verdadeira, primeiro é a palavra. Segundo lugar, a palavra. Terceiro lugar, a palavra. E último lugar, a palavra. É só ela que tem que ter voz na nossa vida. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É a palavra, irmão. É a Bíblia. É o santo e vivo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pela palavra. É tudo por ela.
e só por ela. Quando isso acontece, a nossa visão ela vai ampliando. A visão está nele, depois é a visão dele, e aí entra a visão da restauração. Verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. A primeira profecia é ouvir a palavra do Senhor. A segunda: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei a pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Depois de ouvir a palavra, a restauração começa. E a restauração começa com o Espírito entrando e termina com um revestimento de Espírito. Quando a gente estava no mundo, a gente se converteu, o Espírito entrou e começou a mudar a nossa vida. A transformação ela começa no interior. A mudança ela começa no caráter. A mudança ela começa com o fluir dos frutos do Espírito. A restauração ela tem essa ordem. E o Senhor, quando a gente se converte, quando a gente passa a se aproximar dEle, nessa ordem de restauração, Ele vai começando a domar e dominar toda a nossa vida. A gente não pode distanciar, presta bem atenção nisso, a gente não pode distanciar a nossa fé de todos os aspectos da nossa vida, do trabalho. A gente não pode distanciar a nossa fé da família. A gente não pode distanciar a nossa fé da nossa cidadania. Em tudo, a nossa fé tem que influenciar. Absolutamente tudo. Como é que isso vai acontecer? Quando você estiver no trabalho, quando você estiver atendendo alguém, lidando com alguém, você vai olhar para o Evangelho, para a palavra de Deus, a palavra que você ouviu, que você leu, e você vai colocá-la em prática dentro da circunstância. O Brasil e o nosso povo popularizou uma frase, o jeitinho brasileiro. O cristão ele é distinto, o cristão ele é diferente, ele não vive dando jeito, ele age de uma forma única e padronizada, a forma bíblica. O cristão, ele não vai ludibriar alguém, ele não vai enganar alguém, ele sempre vai ser sincero. Sabe o que é curioso, irmão? Quando você está trabalhando e você é sincero com o cliente, você é sincero com o funcionário, você não sai prometendo coisa que você não pode cumprir, você não diz que um produto tem determinada funcionalidade sem que ele não tenha. Você é sincero com ele, você ganha ele. As regras da palavra de Deus, os mandamentos. O Novo Testamento não tem mandamento, não tem obediência. Louco é quem pensa dessa forma. João 14, 21. João é o 4º livro do Novo Testamento, se não me falha a memória, né? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos. É palavra, é ordem, é lei, é regra que tem que seguir. Quando a gente obedece os mandamentos, as bênçãos elas fluem de uma forma muito natural na nossa vida. Enquanto o mundo vai fazendo um esforço sobre-humano para conseguir dinheiro enganando os outros, no Evangelho não. No Evangelho a gente pratica essa palavra. A gente no trabalho é honesto. Por que eu sou honesto? Porque é o certo? Não, porque é o Evangelho. No Evangelho eu honro a empresa que eu estou. Por quê? Porque eu gosto dela? Não, porque é o Evangelho. No Evangelho eu vou prestar um bom serviço para o meu cliente. Ele pode estar comprando 1 milhão, como está querendo comprar 10 reais. Mas por que eu vou prestar um serviço excelente? Porque eu sou embaixador do reino, eu represento o céu aqui na terra e eu vou dar o meu melhor.
Se eu me propus a fazer, eu vou fazer. Se eu dei a minha palavra, eu vou honrar. Porque Evangelho é o Evangelho tomando conta de toda a nossa vida. Primeiro entra o Espírito, a transformação. Depois ele vai criando nervos, vai entrando a carne e vai entrando a restauração de uma forma completa. Aí entra a pele e depois entra o que de novo? Entra o Espírito. Começa com o Espírito. A ordem vem pela palavra, é a primeira profecia, mas a restauração, o passo a passo dela começa com o Espírito e termina com o Espírito. Começa com um novo nascimento e termina com um revestimento de poder. Por isso, amado, o revestimento de poder não é sobre o pastor, não é sobre a liderança, não é sobre um só. Estavam só os apóstolos no cenáculo quando veio o Espírito? Só estavam eles lá? Tinha umas 120 cabeças, mano. É sobre a igreja. O Espírito não foi prometido no Novo Testamento sobre o homem, foi prometido sobre a igreja. Não é uma liderança que vai levar essa profecia, é a igreja. É o seu povo, o povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E a sexta visão é a visão da obediência. Então profetizei como se me deu ordem. Me foi dada uma ordem, o que é que eu fiz? Executei. Me foi dada uma ordem para mim, Vitor. Qual foi? Planta a minha igreja. Eu plantei. Junto com a igreja, junto com outros irmãos, obedecemos uma ordem, obedecemos uma direção. O Espírito, ele age de forma coletiva, mas ele também age de forma individual e particular. Por isso, amados, eu cresci ouvindo, já falei exatamente isso, eu cresci ouvindo e vou sempre replicar, sempre que eu puder. Hora de decisão é hora de oração. Qualquer decisão que tu toma na tua vida, eu vou te falar uma coisa, não tem um impacto só na tua família, que já é um impacto grande. Não tem um impacto se é uma decisão profissional na tua carreira, não é só que também é um impacto muito grande. Qualquer decisão que você é cristão? Amém? Você é cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você recebeu Jesus. Você passou pelo processo das visões. Esse processo é cíclico. Ele se repete. Você vive nesse contexto. Toda e qualquer decisão que tu toma na tua vida vai influenciar, toda e qualquer decisão que tu toma na tua vida vai influenciar o reino dos céus. Irmão, se lá atrás, há 2 anos atrás, eu, Vitor, não tomo a decisão de ser obediente à direção de Deus, junto com os irmãos que ali estavam, hoje não ia existir aliança cristã. Não ia existir. Se eu vou tomando decisões onde o Espírito não está, isso vai impactar no meu ministério, que vai impactar no reino. Querido, Deus entregou um ministério na tua mão. Ele entregou uma missão na tua mão, basta você descobrir qual é. Ela pode ser uma missão de pregar, pode ser uma missão de visitar, pode ser uma visão de aconselhar, pode ser uma visão ou uma missão, melhor dizendo, de estender a mão e ajudar, pode ser só uma missão, irmão, de emprestar o teu ombro para alguém chorar, mas é uma missão do reino, amém? É uma missão do reino. A decisão que tu toma na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, a decisão que tu toma no teu trabalho, na tua carreira profissional, na tua carreira acadêmica, toda decisão que tu toma todo dia vai influenciar no reino dos céus. Uma decisão mal tomada hoje pode ser alguém que não se converte amanhã, pode ser alguém que não tem onde congregar amanhã, pode ser alguém que precisaria de um consolo, mas por uma decisão lá atrás,
Desandou tudo. Vamos para a Bíblia. Se Abraão ele anda reto, se Abraão ele anda obediente, se Abraão ele anda nos caminhos aonde o Senhor tinha falado para ele que ele e a mulher dele teriam um filho e dali sairia uma grande descendência, estava tudo tranquilo. Você já ouviu falar de Israel e Hamas? Está vendo esse conflito? É culpa de Abraão, que foi ter Ismael, o filho da escrava. E o resto é história. A decisão que tu toma hoje vai influenciar no reino amanhã. Por isso que nós temos que ter obediência. Por isso que nós vamos tomar uma decisão, comprar qualquer coisa, mudar qualquer coisa, entrega nas mãos de Deus. Você também não precisa esperar uma visão, uma revelação, mais ora. O Espírito vai te guiar, igual guiou o profeta Ezequiel. O Espírito leva ele para o vale, faz ele rodear o vale, faz ele profetizar para o vale, faz ele dar ordem para o vale, faz ele ver o vale se tornar um grande exército. A decisão que tu toma vai fazer diferença. Por isso, tenha uma visão de obediência. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, verso 7, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, eu vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e farei em vós, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos sereis na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Ele obedeceu, teve a visão da obediência, o exército foi restaurado. A tua obediência vai ser um fruto amanhã. A ordem que tu recebe hoje é para um agir de Deus amanhã. Pega essa palavra, entenda que a tua vida vai influenciar, e tu tem que passar por esse processo de restauração, 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, não importa. Você pode estar nesse momento há muito tempo na visão de longe, está na hora de se aproximar do vale. Quando tu se aproxima do vale, dói, dá angústia, está tudo podre. Pode ser a área que for, família, trabalho, igreja, o que for. Você está sendo muito solicitado pela tua família para executar determinadas demandas. É Deus te puxando para o meio do vale. Deus te trazendo para o meio do vale. E Ele vai fazendo você rodear. E o resto vai acontecer. Mas vai vir uma ordem, e a ordem que Ele te der, tu executa e anda em obediência. Todo ser humano precisa de restauração, precisa voltar ao plano original, submisso à vontade de Deus. Toda a vida do ser humano é uma catástrofe, porque o seu interior, o espírito, está corrompido. A restauração começa pelo espírito, a mudança começa por dentro, com transformação e restauração. Portanto,
mergulhe na Bíblia. Somente por ela você passa pelo processo de restauração. Amém, amados?